Meus irmãos e irmãs, estamos na aula 4, que juntamente com a aula número 3, trata do assunto do batismo com o Espírito Santo. Na aula anterior, nós vimos sobre a vinda do Espírito Santo, né, o significado da vinda do Espírito Santo. Falamos também sobre a importância da ascensão e demos destaque especialmente à questão escatológica ligada ao cumprimento profético, né, dos eventos de Atos capítulo 2. Mas nós iniciamos a aula anterior falando daquela distinção que existe interpretativa entre tradicionais e pentecostais sobre se o batismo com o Espírito Santo é uma primeira ou uma segunda bênção. Como eu disse, né, o pentecostalismo tem defendido desde o seu nascedouro, há pouco mais de 100 anos, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção e que ela acontece apenas após a conversão. A conversão, portanto, é a primeira da bênção espiritual. De alguma maneira, o Espírito Santo participa disso, mas não vem morar no crente nesse primeiro momento. Ele só vai ser habitado plenamente pelo Espírito Santo, então, numa segunda bênção, que eles chamam, então, de batismo, e que tem, por sua vez, a evidência do falar em línguas, como uma evidência, como uma prova, uma comprovação de que, de fato, houve o batismo com o Espírito Santo. Como eu disse, a visão tradicional continua sustentando, apesar de tomar conhecimento dessa postura da teologia pentecostal, mas a visão tradicional continua sustentando que o batismo com o Espírito Santo é a primeira bênção, não é a segunda bênção. Com isso não se quer negar que possam existir segunda bênção, terceira bênção, quarta bênção, quinta bênção. O ponto aqui é a distinção, pode ser em muitos casos, a distinção entre batismo e plenitude do Espírito Santo. A questão é que para os tradicionais, né, para os reformados e protestantes históricos, o que acontece na conversão é o batismo, porque o batismo é a marca de entrada, é a porta de entrada. Ninguém faz parte de algo enquanto não é batizado, ninguém faz parte da igreja visível enquanto não é batizado. E do mesmo modo, ninguém faz parte da igreja invisível enquanto não é batizado com o Espírito Santo. Então esse batismo com o Espírito Santo ele é a primeira bênção, mas podem existir outras capacitações espirituais, momentos de consagração, a gente chamaria isso de plenitude. Então o batismo acontece uma vez só e ele não se repete. Mas a plenitude do Espírito pode acontecer várias vezes. E é por isso que eu disse que pode ser o caso, em alguns momentos, em que as posições pentecostais, a posição pentecostal e a posição tradicional podem se reconciliar se fosse uma questão apenas de readequar os termos, a terminologia. Né? Se a gente pudesse continuar dizendo que batismo é a primeira bênção, porque é a porta de entrada, porque não tem como batismo ser segunda coisa. Batismo acontece primeiro. Ninguém faz parte de nada enquanto não é batizado. Então, o batismo é a primeira bênção, mas esse batismo de poder, né, que a gente não chamaria de batismo, mas chamaria de revestimento de poder, ele pode acontecer várias vezes. Numa próxima aula, né, na aula 5, eu vou tratar mais especificamente sobre essa questão, a diferença, né, entre batismo e plenitude do Espírito Santo. Mas agora, nessa aula, o ponto é focar sobre a questão de primeira bênção. Por que nós continuamos insistindo, que devemos chamar de primeira bênção o batismo com o Espírito Santo e não de segunda bênção? Então, temos que agora considerar especificamente o texto, né, de Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Nós vamos então ler aqui. O texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, mais uma vez, né, a pergunta aqui é, isso que está acontecendo, isso que aconteceu nesse exato momento, naquele dia, lá em Pentecostes, em Jerusalém, pode ser tecnicamente chamado de uma segunda bênção? Então, num aspecto sim, no outro não.
Por que num aspecto sim, no outro não? Porque é verdade, é preciso reconhecer que aqueles discípulos já conheciam a Jesus, já andavam com Jesus por pelo menos 3 anos, e eles, de fato, eram discípulos. Né? Eu os considero crentes já nesse momento. Mas crentes ainda do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento só é inaugurado quando Jesus morre na cruz e ressuscita. Até então nós ainda estamos no Antigo Testamento. E eles são crentes de acordo com o padrão do Antigo Testamento. Né? Jesus, inclusive, diz que eles devem oferecer sacrifícios, paga o dízimo por eles, enfim, eles estão seguindo as regulamentações do templo. Eles estão vivendo de acordo com o padrão de graça, né, da graça, mas a graça que se revela conforme o padrão do Antigo Testamento. Então, se considerarmos isso nessa relação, o que acontece em Atos 2 é uma segunda bênção, porque eles estão deixando de ser crentes de acordo com o padrão do Antigo Testamento para se tornarem crentes de acordo com o padrão do Novo Testamento. É uma segunda bênção nesse sentido. Mas tecnicamente não é uma segunda bênção. Por quê? Porque o próprio Pedro, nós já mostramos, né, ele relatou lá às autoridades de Jerusalém que eles haviam sido batizados quando creram. Né? Eu volto aqui a lembrar esse texto que foi mencionado na aula passada, de Atos 11, verso 15 até o 17, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, o ponto específico aqui parece ser que Pedro está dizendo que eles creram de fato no Senhor Jesus no dia em que eles foram batizados com o Espírito Santo, e isso foi o dia de Pentecostes. Porque ele está traçando um paralelo entre o que aconteceu na casa de Cornélio, quando aqueles gentios foram batizados com o Espírito Santo, e o que aconteceu com eles em Pentecostes. Só que então ele diz que aquilo aconteceu quando eles creram no Senhor Jesus. Porque, num certo sentido, eles não criam em Jesus até então. Eles criam num Jesus fabricado, num Jesus que eles queriam acreditar, num Jesus que satisfazia as exigências pessoais deles, né, de um reino terreno em Jerusalém, aquela coisa toda que já falamos na aula passada. Mas então eles passaram a entender quem de fato era Jesus. O que era o reinado de Cristo. E então eles creram mesmo em Jesus. Então, de certa maneira, não foi uma primeira bênção, porque eu posso dizer que a conversão, segundo o padrão do Novo Testamento, só aconteceu com os apóstolos em Atos 2, no mesmo momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo. Nesse momento, eles deixaram de ser crentes do Antigo Testamento e se tornaram crentes do Novo Testamento. Essa distinção, embora ela soe estranha para nós, mas ela é real, porque, na verdade, todos aqueles que estiveram no limiar dos testamentos passaram por isso. Nós não, né? Nós nascemos 2000 anos depois, não temos nem cheiro do Antigo Testamento perto de nós, já estamos no Novo, e não temos essa questão. Mas eles têm, aqueles homens tiveram. E é preciso sempre lembrar disso. Então, com base em Atos 2, não dá para defender uma doutrina da segunda bênção. Esse é o ponto aqui que eu estou querendo argumentar. Além do que, mesmo que fosse possível, suponha então, vamos desfazer toda essa argumentação e dizer, não, eles foram batizados com o Espírito Santo, isso foi uma segunda bênção, eles eram crentes convertidos totalmente lá no passado, mas eles só receberam em Atos 2. Tudo bem, mesmo assim, eu teria que dizer que o que aconteceu em Atos 2 foi especial e não normal. Foi um evento extraordinário, um cumprimento profético de uma profecia histórica. E não algo corriqueiro, não algo para acontecer todos os dias. Então, uma pergunta muito simples deve ser feita. Qual seria o padrão para os discípulos depois de Atos 2? Qual seria o padrão? Aquilo que aconteceu com os apóstolos em Atos 2 ou o que aconteceu logo em seguida, quando Pedro prega o sermão, as pessoas se convertem e então veja o que ele diz lá a partir de Atos 2, a partir do verso 37. Então estamos no capítulo 2 de Atos, certo? Pedro, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram línguas, e então Pedro começou a pregar para aquelas pessoas explicando o que tinha acontecido. Chamou elas ao arrependimento, e aí o resultado está aqui, verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos?
Então aí está um sermão que deu resultado, né? Não precisa nem fazer apelo, porque as próprias pessoas vieram, né, e disseram: o que nós temos que fazer? Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Aí está provavelmente o batismo com água. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está o batismo com o Espírito Santo. Os dois, né, são... um é a realidade visível, o outro é invisível. O batismo com água você vê, o com o Espírito não. Então, mas os dois são sinônimos. Né? Um aspecto externo e um aspecto interno. Recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E, ponto final, você não vai ver esses 3.000 passando por uma outra experiência de batismo posterior. Porque tudo aconteceu ali, naquele momento. Eles foram batizados e receberam o dom do Espírito, que foi o que Pedro disse que aconteceria se eles se arrependessem. Então a sequência aqui, nesse momento, é ouvir a palavra, se arrepender, crer e receber os dois batismos. O externo e o interno, o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo. Tudo isso acontece simultaneamente, não há necessariamente um intervalo de tempo. Não é uma segunda bênção, vem tudo no pacote da primeira bênção. Tudo isso é pacote da primeira bênção. Acontece simultaneamente. E isso, então a pergunta é, se no mesmo capítulo em Atos 2 você tem o caso dos apóstolos, que já eram discípulos de Jesus, mas foram batizados então lá naquele dia, e esse outro caso de pessoas que não eram discípulos de Jesus, ouviram a palavra e foram batizados naquele dia também. Qual seria o padrão, se nós tivéssemos que escolher um padrão? Né? Nós temos que dizer que é muito mais lógico pensar, nós não somos apóstolos, nós não vivemos no limiar entre os testamentos, certo? Então, o que aconteceu de Atos 2:37 para frente faz muito mais sentido pensar que é a norma, que é o padrão para a igreja. E justamente a próxima passagem que vai servir de base para muitos defenderem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, mostrará o contrário. Mostrará que essa não é a norma. Eu quero que você pense na norma. Qual é o padrão? O padrão é você crer e depois de 1 ano, 2, ser batizado com o Espírito Santo, ou você crer e ser batizado com o Espírito Santo no mesmo momento? Qual é a lógica? Qual é o padrão do Novo Testamento? E eu não estou discutindo aqui se pode haver exceções ou não, apenas dizendo qual é o padrão. Então vamos ver o que as próximas passagens dizem. Há 3 momentos no Novo Testamento que geralmente são ditos que são novos Pentecostes, né? Segundo as bênçãos também para outras pessoas. O caso de Samaria, o caso de Cesareia e o caso de Éfeso. Rapidamente vamos passar por esses 3 casos. Comecemos então com Samaria. Atos capítulo 8. A partir do verso 5 diz: Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aqui dá o resultado da obra de Filipe, certo? Realmente é uma manifestação muito grande de poder. Aí tem um caso de um homem aqui que não deu certo. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, ensinando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao menor, dizendo: este homem é o grande poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Agora vai acontecer uma situação inusitada. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito. E aí vem uma explicação, verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Lá em Atos 2 ele disse: vocês vão ser batizados no nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, dá a ideia de simultaneidade. Mas aqui não aconteceu ao mesmo tempo, de fato. Porque você vê, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, ou seja, batizados com água, mas não receberam o Espírito. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. E aí a gente sabe o resto da história. Enfim, esse homem ele acaba sendo amaldiçoado por Pedro por ter feito aquilo. Qual é o ponto aqui desse texto?
O ponto aqui desse texto é que nós temos um momento crucial na história do desenvolvimento do Evangelho, que sai de Jerusalém e deve ir até os confins da terra, precisa passar pela primeira barreira, que é Samaria. Há uma divisão histórica entre judeus e samaritanos. Acontece que quem foi pregar o Evangelho em Samaria não foi um apóstolo, foi Filipe, um evangelista. Ele chegou lá, pregou a palavra, as pessoas aceitaram, foram batizadas. Não tem assim uma descrição de conversão dessas pessoas, mas elas receberam a palavra, aceitaram a palavra e foram batizadas. Mas o Espírito Santo não desceu sobre ninguém. Ninguém ali recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que acontece então? Os apóstolos descem lá, Pedro e João, e ao chegarem, o Espírito Santo desce. Acontece isso. Então, por que parece ter esse atraso, esse delay, esse atraso em relação a o batizar com água e o batizar com o Espírito Santo? É porque o Espírito Santo queria, isso é o que nós deduzimos da passagem, que os apóstolos fossem lá, para que não permanecesse na igreja a antiga divisão que havia em Israel, né? Ou seja, Israel primeira classe, Samaria segunda classe. Deus não queria manter essa divisão primeira classe, segunda classe. Mas se os apóstolos não fossem lá, se só Filipe, que era um dos 7, fizesse isso, poderia continuar a mesma ideia. Iam dizer, não, mas Samaria não foi. Os apóstolos não chancelaram o acontecimento. Foi Filipe que foi lá por conta própria. Então, poderia continuar a distinção entre Israel e Samaria, Jerusalém e Samaria, na igreja. Por isso que o Senhor retém, ou eles não eram de fato, não tinham se convertidos mesmo, né? Isso é bem possível, porque o caso de Simão aí é suficiente para perceber que nem todos eram crentes. Simão se batizou, mas não pode dizer que ele era crente. Então, o que aconteceu com ele, o que poderia acontecer, não era uma segunda bênção, né? Então, muitos outros podiam também ter sido batizados e não eram crentes de verdade. Não é garantia batizar com água que houve conversão. Mas mesmo que tivesse havido, pensemos agora na exceção. Então, o fato do batismo com o Espírito Santo acontecer alguns instantes depois do ato do batismo com água mostra a exceção do caso, justamente, e não a regra. Então, o ponto aqui, isso é uma exceção, não uma regra. Deve ser vista como uma exceção. Eu não posso pegar esse caso dos samaritanos e dizer, tá, aqui é o padrão para a igreja. Porque eu estou dentro de um caso específico de exceção. Mesmo que, reconhecendo, eles se converteram, ou muitos deles se converteram, mas não foram batizados ainda com o Espírito Santo. Então, o Senhor reteve isso apenas para que os apóstolos fossem lá, orassem por eles e assim ficasse superada a distinção, a divisão que havia, né, entre judeus e samaritanos. Na igreja, isso não se perpetuou. O segundo caso, que também aparece na Bíblia, que às vezes é citado como segunda bênção, Atos 10. Nós temos em Atos 10 o caso de Cornélio, já mencionei, Pedro foi até lá, teve aquela visão, lembra, né? Teve a visão do lençol, e estava ao meio-dia, viu lá, Deus disse para ele, olha, não chame impuro aquilo que eu purifiquei, vai para a casa do Cornélio, prega a palavra para eles, ele vai até lá, prega a palavra para eles, né? E aí o texto é suficientemente claro, né? Aqui, Cornélio não era crente, nem os seus da sua casa, mas Pedro vai lá e prega a palavra para eles. Você pode ver aqui a partir do verso 37 a pregação de Pedro. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João. Enfim, ele conta toda a vida de Jesus, fala que ele morreu, que ele ressuscitou. Olha o verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Nós, tal, nos mandou que pregasse o evangelho, tal. Verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, qual é o ponto aqui? É uma segunda bênção? É uma primeira bênção. Pedro pregou para eles, enquanto estava pregando, o Espírito caiu. Aconteceu simultaneamente. Não tem espaço de tempo aqui entre a pregação da palavra e o recebimento do Espírito Santo. Então, e aqui estamos falando de gentios, né? Gentios como nós. Se eu tivesse que dizer qual é o padrão do Novo Testamento para gentios, está aqui no caso da casa
Cornélio em Cesareia, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Você ouve a palavra, você crê, você se arrepende e você é batizado com o Espírito Santo. Não há intervalo. Não é uma segunda bênção, é uma primeira bênção. O terceiro caso está lá em Atos 19, versos de 1 a 7. Um outro texto que às vezes é usado para defender a segunda bênção, no meu entendimento, mostra a norma, que é o contrário. O texto mostra qual é a norma. Está mostrando uma situação irregular, mais uma vez. Mas ele diz qual é a norma. Presta atenção que o texto diz qual é a norma. Se o batismo acontece na conversão ou se acontece mais tarde. Então observe, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que coisa interessante, porque você tem que, antes de tudo, perguntar por que é que Paulo fez a pergunta. Ao que parece que Paulo não ia em tudo que é lugar. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Mas ali ele encontrou um grupo de discípulos que o deixou pensativo, porque ele percebeu que tinha uma coisa errada com aqueles discípulos. Talvez porque eles eram discípulos de Apolo, e é só lembrar que Apolo era um judeu pregador, mas que não conhecia plenamente o Evangelho. Conhecia só a história de João Batista. Então, os discípulos de João tinham que ser reevangelizados, os discípulos dos discípulos, né, na verdade, como Apolo era. O próprio Apolo foi reevangelizado por Priscila e Áquila. Então, qual é o ponto aqui? Olha, Paulo ele percebe que alguma coisa está errada. Então ele testa a norma, ele impõe a norma. Qual é a norma? A norma é: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então aí está a norma. Qual é o normal que aconteça em relação a receber o Espírito Santo? O normal é que alguém recebe o Espírito Santo quando crê. É isso que Paulo está dizendo para eles. Isso aconteceu com vocês quando vocês creram? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele não quer chamá-los de cara de incrédulos. Ele está testando para ver se de fato eles se encaixam ou não, né, nos padrões. E aí a resposta que eles dão mostra que Paulo estava certo em desconfiar deles. Porque a resposta que eles dão é: não, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo, a gente nem sabe de nada, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Mais uma vez, olha aí, é o padrão. Qual é o padrão? Que você seja batizado com água e receba o batismo do Espírito Santo simultaneamente. Que isso aconteça ao mesmo tempo. Não depois, não posteriormente. Não é uma segunda bênção, vem no pacote da primeira bênção. Qual é o pacote da primeira bênção? Ouvir a palavra, crer no Evangelho, ser batizado com água, receber o batismo do Espírito Santo. Isso deve acontecer num único pacote. Então, o batismo do Espírito Santo faz parte da primeira bênção. E não é uma coisa posterior que vai acontecer meses depois, anos depois, ou algo nesse sentido. A norma está ali. Paulo diz, a norma é receber o Espírito Santo quando crê. Esse é o ponto. Se nós vamos agora para as cartas paulinas, para o restante do Novo Testamento, nós vamos perceber que isso está muito claro também. Porque uma coisa é muito óbvia nos ensinos do Novo Testamento. Ninguém pode ser cristão verdadeiro sem ter o Espírito Santo, sem ter recebido o Espírito Santo. Olha o que Romanos 8:9 diz com todas as letras. Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Interessante isso, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só um pequeno intervalinho aqui, eu estou gravando nesse momento, está tendo uma chuva muito forte. Eu espero que não atrapalhe, aí pelo menos não saia muito chiado na gravação, mas se sair, saiba que é isso. Espero que você continue conseguindo entender bem o que eu estou falando. Já está forte mesmo, bênção de Deus. Agora veja, o que Paulo está dizendo? Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo.
Então, como é que alguém pode ser crente, mas ainda não ter o Espírito? É um contrassenso, não é possível. Se uma pessoa ainda não foi batizada com o Espírito Santo, não é que ele é um crente de segunda categoria, um crente carnal ou coisa assim. Ele não é crente. É isso que Paulo está dizendo. Vamos outra vez. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é que é um crente de segunda categoria, não é que é um crente carnal. Esse tal não é dele. Então não é possível que uma pessoa seja crente e não tenha o Espírito. Porque o Espírito é a grande evidência de que a pessoa é crente. Como o Efésios 1, 13 e 14 já mostrou para nós na aula passada. E veja que a sequência aqui, mais uma vez, é a mesma, muito clara, muito simples. Paulo fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando é que alguém é selado com o Espírito Santo? Quando crê. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, não dá para separar o batismo do Espírito Santo com a fé, do ato de crer. É o que Paulo falou lá para os discípulos de João Batista, ou de Apolo em Éfeso. Recebestes quando crestes? Recebestes quando crestes? É o mesmo que Pedro disse lá dos de Cornélio. E como eles, nós também recebemos o Espírito quando cremos no Senhor Jesus. Qual é a norma, meus irmãos? Esse é o ponto. A norma, o padrão, se tem exceções só Deus sabe, mas a norma, o padrão do Novo Testamento é que você recebe o Espírito Santo quando você crê. E se você não recebeu, é porque você não crê. Não é porque você creu insuficientemente, não é porque você creu preliminarmente, você não crê. Você só recebe o Espírito Santo porque você crê. E você só crê porque recebe o Espírito Santo, que é o outro lado da moeda. Esse é o padrão aí do Novo Testamento. E talvez, para ficar claro de uma vez por todas isso, nós temos que ler o conhecido e desconhecido ao mesmo tempo texto do Novo Testamento, que é 1 Coríntios 12, 13. O texto diz, e é só aqui uma explicação antes, do que Paulo está falando nesse capítulo? Ele está falando da unidade do corpo de Cristo. O grande argumento de Paulo é, vocês estão todos divididos aí em Corinto. Vocês têm o grupinho de Apolo, o grupinho de Pedro, o grupinho não sei de quem, o grupinho de Jesus. Só que é o seguinte, a igreja é um corpo, Paulo está falando. Ela é um corpo. Porque ela tem uma cabeça só, que é Cristo. Então não tem divisões no corpo de Cristo. Não tem gente mais importante do que outras no corpo de Cristo. Porque todos são membros, todos têm um dom e, portanto, estão no corpo de Cristo. Então, o ponto de Paulo é defender a unidade do corpo de Cristo, com a base de que cada membro é igual, cada membro é importante, embora diferente em função. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Os dons são diversos, né? A gente vai falar mais sobre os dons nas próximas aulas. Os dons são diversos, mas não tornam a pessoa mais importante do que a outra. Então, o grande argumento de Paulo é que não pode ter duas classes de crente. O grande problema do pentecostalismo, nesse caso, é que na prática, ele coloca duas classes de crente. A dos batizados com o Espírito Santo e a dos não batizados. Os batizados já chegaram lá, já estão no topo. E os outros são a ralé, estão lá embaixo. Se isso fosse possível, se isso é correto, toda a argumentação de Paulo aqui é falsa. Cai por terra. O grande argumento de Paulo é isso não é possível. E não é possível por uma razão muito simples. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você percebe a força da argumentação? O que ele está dizendo é, são muitos os membros, mas o corpo é um só. E por que o corpo é um só com muitos membros? Porque o Espírito batizou todos esses membros nesse corpo. O Espírito batizou, o termo é esse,
batizou, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós. Paulo é enfático, ele pode dizer alguns de nós, os que já tiveram a segunda bênção, mas ele não fala isso, ele fala todos nós, crentes verdadeiros, fomos enxertados no corpo de Cristo, fomos batizados, entramos pela porta correta, a porta do batismo, o batismo com o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados no corpo, inseridos no corpo, somos membros desse corpo, e por isso somos iguais, e por isso ninguém é melhor do que ninguém é mais importante do que ninguém, e por isso não tem mais aquelas distinções de reis, profetas, sacerdotes, gente superior que representavam os inferiores. Não, todo mundo é igual. Todo mundo participa da bênção. Todo mundo participa do serviço. No corpo de Cristo os ofícios estão compartilhados, reis, profetas, sacerdotes. Porque nós somos um reino de sacerdotes, a Bíblia diz. Nós somos chamados, nós somos nação santa. Pedro fala, propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É profecia, profetizar a palavra de Deus. Então, não é possível que uma pessoa seja crente, esteja no corpo de Cristo, mas não seja batizada com o Espírito Santo. Não é possível. E é por isso que não dá para dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. O batismo com o Espírito Santo está no pacote da conversão, no pacote do crer, no pacote da fé. É nesse momento que a pessoa recebe. Ela pode receber vários enchimentos posteriores, mas isso não vai ser chamado de batismo. O batismo é um só, há um só batismo. Ele acontece num só momento. Tem a realidade interior, que é a do Espírito, e a exterior, que é a da água. Mas há um só batismo, que acontece depois que nós ouvimos a palavra, cremos, nos arrependemos e então somos batizados pelo Espírito Santo, recebendo, portanto, o grande penhor do Espírito Santo, a grande garantia da nossa salvação através do Espírito Santo. Nas próximas aulas, agora, como vamos falar sobre a diferença de batismo e plenitude, eu disse, talvez a gente resolva um pouquinho a questão terminológica, né? E possa encontrar um meio termo entre as posições, mas não dá para negociar o aspecto central aqui, do meu entendimento, que é que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Este é o padrão do Novo Testamento. Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Vá ao fórum, faça suas perguntas, tire suas dúvidas remanescentes e continuemos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.